Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo sem corte. Hoje eu quero falar desse livro aqui que eu li, é o livro do Whindersson, né? Eu li ele na semana passada. Vocês viram que eu falei muito de rotina no canal, no vídeo que eu fiz sobre rotina perfeita. E eu comecei a ler antes de dormir, que é um ótimo hábito, tanto que eu li esse livro em 3 dias, eu acho. Eu comecei a ler antes de dormir em vez de ficar vendo série, vendo anime, né? Que é inclusive eu dormi muito melhor. Eu vejo que eu durmo melhor porque eu começo a sonhar mais, eu acordo mais descansado, né? Então quero manter esse hábito, então talvez eu consiga ler mais livros e trazer pra vocês aqui, né? E por que eu li esse livro do Whindersson Nunes? Como vocês viram no meu vídeo sobre como ficar milionário, vou até colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Você tem que ouvir das pessoas que chegaram onde você quer chegar, conselhos, né? E não de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, não querem o que você quer e não chegaram onde você quer chegar. E faz muito sentido pra mim ler o livro do Whindersson Nunes, agora que eu tô começando um canal no YouTube, né? Já tem 6 meses que eu tô postando aí. E o Whindersson Nunes pra mim é o maior youtuber, um dos melhores, um dos caras mais engraçados. Eu gosto muito da história dele, né? E esse livro não fala da história dele. O livro chama Vivendo como um Guerreiro, né? Não é uma biografia, porque justamente ele falou, cara, eu sou muito novo, acho que se não me engano tem 30 anos, próximo dos 30 anos, né? Ele é muito novo pra ter uma biografia, como eu também, né? Eu tô chegando ali próximo dos 30 anos também. Falta muito pra eu ter uma biografia e ele, inclusive, fala que tá muito longe dele chegar onde ele quer chegar, né? Até a própria conclusão do livro, ele fala, cara, não tem como concluir porque eu não concluí nada na minha vida, né? Eu achei muito interessante. Então eu anotei uns pontos aqui pra mim falando com vocês sobre o livro que eu achei interessante, né? E fez muito sentido eu ler esse livro justamente por isso. Eu preciso buscar pessoas que chegaram onde eu quero chegar ou que fazem o que eu quero fazer, né? E como eu gostaria muito de ter um YouTube de sucesso, né? Eu gostaria de viver de youtuber, faz muito sentido eu ler o livro dele. Claro que o Whindersson Nunes é um comediante, ele fazia vídeos muito engraçados, inclusive eu gosto bastante, pena que ele não faz mais, né? Os vídeos que ele fazia antes. Mas é realmente muito engraçado, eu já vi todos os especiais dele. Eu acompanho ele desde muito tempo atrás, né? Então eu acompanhei muito o crescimento dele, que é muito... Eu consegui aprender muito com ele também. Mas eu gostei de muitas coisas aqui. E claro, eu também, de longe, não quero ser como ele, porque ele fala nesse livro o quão difícil é ser ele, porque ele não pode sair no supermercado, ele não pode fazer as coisas, ele não pode nem conversar com a menina, que já sai em todas as páginas de fofoca, né? Então eu com certeza não gostaria de ter a vida dele nesse sentido, né? De fama, de exposição que ele tem. Eu gostaria mais de ser uma pessoa talvez conhecida em algum nicho. E no meu caso, no nicho de desenvolvimento pessoal, coisa que eu estudo há muito tempo. E claro, eu tenho muito que melhorar. E não tô longe de ser um especialista nisso, né? Mas um dia eu quero organizar as áreas da minha vida de uma forma que eu possa ser um especialista em desenvolvimento pessoal, da mesma forma que eu acho que ele é um dos maiores comediantes do Brasil, mas eu não quero ser tão conhecido como ele, né? Eu quero ser mais conhecido numa... Eu gostaria de ser famoso numa certa bolha, né? Que não é o caso dele, ele é famoso no Brasil todo. Então eu acredito que deve ser bem difícil. Então eu li mais porque eu tinha diversos livros aqui de biografia, tô lendo do Steve Jobs também, mas é bem mais grosso, tô lendo aos poucos, né? E tem muito mais informação, né? Esse aqui já foi um livro mais leve, são basicamente conversas. Então fez muito sentido eu ler esse livro, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês dos pontos que eu mais gostei, né? Então, como eu falei, são várias conversas que ele vai falando durante o livro. Ele conta muitas histórias pesadas que ele teve, né? Separação, ele perdeu um filho, perdeu amigos, né? Então, aconteceu a depressão, né? Problema com drogas. Então, ele conta um pouco disso aqui nesse livro, que eu achei bem interessante. E no fim são conversas, e de cada conversa eu fui tirando alguns aprendizados, né? Então, o que eu gosto também, ele fala muito de prestar atenção nas pessoas, né? Ele é um comediante e consegue trazer informações das pessoas, porque ele presta atenção nas pessoas, ele observa e fala isso de uma forma engraçada, né? Ele ficou muito famoso falando a diferença do pobre e do rico, né? Porque ele viveu muitas realidades. Então eu gostei muito dessa primeira conversa que ele fala de prestar atenção nas pessoas. Toda a questão de religião, ele falou, né? Que ele foi evangélico há muito tempo, né? E que ele falava que ele não é mais, mas nem é só porque ele fala, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? E ele falou muito isso, tanto da igreja quanto dos lugares que ele passou. Mas ele falou que ele admirou muito que tem em todas as religiões a caridade. Eu também gosto muito disso. Eu sou aquela pessoa que até boazinha demais, né? A pessoa me pede uma coisa, eu paro pra ouvir. Tava até conversando com uma amiga minha que caiu num golpe, né? Porque a gente tá andando na rua, quem para pra gente escuta, a gente quer ajudar e às vezes a pessoa não tá bem intencionada, né? Mas eu realmente acredito que você tem que ajudar as pessoas, não importa se você dar um dinheiro pra pessoa e essa pessoa vai fazer alguma coisa ruim com aquele dinheiro, mas você ajudou de bom coração, né? Então eu também gosto muito dessa parte. Achei bem interessante falar dessa questão de caridade. Eu vou fazer um vídeo sobre investimento, que eu quero falar um pouco dessa parte de caridade também, porque desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, eu sempre doei uma parte desse dinheiro, né? Não era uma parte significante, até porque no início eu não ganhava muito. Mas eu percebi que eu sempre doei parte do meu dinheiro e nunca me faltou nada, né? Então eu realmente acredito muito nisso. Eu acho que é uma universal, né? Se você ajudar as pessoas, nunca vai te faltar nada. Mas eu vou falar um pouco mais sobre investimento, mas achei interessante que ele citou isso. E ele, claro, já ajudou muita gente, né? Ele fala bastante sobre isso também, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas achei interessante. E ele falou também de uma vez que ele estava em Moçambique, numa outra conversa, né? E como ele passou em Moçambique, foi bem quando teve um furacão lá. E destruiu parte da cidade, mas as pessoas lá estavam sorrindo e tudo mais. E muita gente que eu conheço que já foi na África, inclusive tem uma amiga que tá lá, né? Eu espero conseguir conversar com ela quando ela voltar. Falava muito que é muito diferente a cultura lá, e as pessoas são muito felizes e, claro, é muito sofrido as coisas lá, né? É um continente que tem toda a questão árida, né? Toda a questão de foi muito explorada, né? Então, tem muitas ditaduras, guerras, enfim, é uma situação bem complicada, mas ele falou que o pessoal tá todo mundo sorrindo. Claro que ele fala que provavelmente as pessoas disfarçam um sorriso com a dor, mas é notável que, às vezes, uma pessoa que tem muita grana
tem depressão, tem um monte de problema, inclusive é o caso dele, né? Mas tem pessoas que não tem nada e que estão sorrindo. Claro que, igual ele falou, às vezes as pessoas estão sorrindo pra disfarçar a dor. Mas eu percebi isso, inclusive até comigo. Não que eu seja mais infeliz hoje, que eu tenho mais condições do que antigamente, mas eu era mais leve. Eu acho que essa é a palavra. Quanto mais grana você tem, mais você ganha, ainda mais se você é empresário, ou se você tem muita responsabilidade, você tem mais responsabilidade, você fica mais pesado. Tem mais pessoas que dependem de você, mais ansiedade, mais estresse. Eu senti muito isso na pele, inclusive hoje foi um dia que eu passei muita ansiedade, muito estresse com coisas que aconteceram. E eu percebi que é muito disso. Pessoas que talvez não tenham tanta condição, elas são mais leves, não tem uma bagagem tão grande pra carregar, não tem muita responsabilidade pra carregar. Longe de mim falar que você tem que ficar pobre pra ter as coisas, mas eu percebo muito isso. E eu já vi muita gente falando que em locais mais periféricos, mais pobres, as pessoas são mais felizes. E talvez até porque elas contentam com pouco, né? As pessoas que querem muita coisa estão buscando, sempre buscando. Eu me vejo um pouco nisso também. Às vezes a gente tá muito satisfeito, a gente já chegou num patamar legal, mas não sei, a gente quer buscar mais. E são todas coisas pra refletir, né? Tô pensando em voz alta com vocês aqui, né? E tô pensando muito nisso, porque eu não sei até que ponto a gente corre atrás muito das coisas, a gente não fica pesado, com muita responsabilidade. São coisas que eu fico pensando, né? Então o que eu tento fazer hoje é, claro, buscar meus objetivos, buscar conseguir as coisas. Eu tenho muita coisa que eu quero conquistar, mas não deixar de ser uma pessoa leve, né? Não ficar com essa bagagem de responsabilidade, muito problema. E eu fiquei refletindo nisso, lendo essa passagem que ele fala sobre essa questão da leveza das pessoas, mesmo em situações muito complicadas, serem mais felizes, né? Fiquei pensando muito nisso. Mas, como eu falei, pode ser que elas são todas disfarçando a dor com um sorriso, né? Então tudo isso tem vários lados, né? Não é preto e branco, né? São tons de cinza, né? Eu gosto muito dessa questão de você tentar ver de vários ângulos as situações, né? As perspectivas. Achei interessante essa parte. Uma coisa que eu identifiquei muito com ele também é a questão dele fazer várias coisas, fazer 1000 coisas. Vocês verem, ele já fez filme, já fez música, já fez, enfim, tem o stand-up, tem o YouTube. Ou seja, ele dá tiro pra todo lado e faz muitas coisas. Ele fala no livro que ele faz 10 coisas pra acertar 3. E eu me identifico muito com isso, até uma coisa que eu sempre converso com várias pessoas que às vezes parece que eu não tenho foco em nada, fazendo muitas coisas, né, 1000 coisas. E sempre foi, tanto que se você ver que você vai ver que tem um quadro aqui dividido em 4, é porque eu tenho 4, digamos, projetos ou coisas que eu tô tentando fazer, né? Fora o meu trabalho, né? Que já ocupa boa parte do meu tempo. Então eu realmente não tenho tanto foco assim. Eu poderia focar só no YouTube, só que o que eu penso? Eu tô tentando fazer várias coisas que não necessariamente elas estão tirando o foco uma da outra, porque cada uma tem poucas coisas que eu posso fazer, sabe? Não é como se uma já tivesse muito avançada e eu pudesse dedicar somente isso, né? Porque cada coisa que eu tô fazendo, eu vou dedicando um pouquinho de tempo e ela vai avançando e eventualmente uma delas vai dar certo, eu vou poder dedicar ela, seja o YouTube, seja algum outro projeto. E eu me identifiquei muito com isso. Ele fala, cara, eu faço 10 coisas pra acertar 3. É a mesma coisa, cara, eu já fiz um monte de coisa e muitas delas deram errado e faz parte do jogo, vou continuar tentando. E uma hora eu vou acertar. Quando eu acertar, aí talvez eu possa focar mais nisso e depois de acertar, eu sempre falo, eu tenho várias ideias de negócio e eu queria que um negócio desse certo. Porque se esse negócio dando certo, eu poderia investir em outros negócios, poderia fazer outras coisas, mas eu precisava que isso desse certo. Eu ainda não achei qual que é esse negócio que vai dar certo. Pode ser o canal do YouTube que eu tô fazendo agora, pode ser um outro projeto, mas vou seguir tentando, né? Só acaba quando eu ganho, né? É a mentalidade que eu tô tentando agora. Vou tentando, uma hora eu vou chegar lá. Acho muito interessante essa parte também. Além disso, ele falou muito de autenticidade, eu acho que é uma das coisas que ele mais acertou na vida é ser autêntico, né? Ele fala de ser autêntico, de fazer as coisas, de pôr verdade nas coisas, por isso ele deu muito certo, porque os vídeos dele ele sempre fala a verdade, tinha verdade nas coisas e ele acertou muito isso. E é muito isso que eu tô buscando também, ser eu mesmo aqui, falar as coisas que eu quero falar, trazer a verdade, né? Tipo, ser uma pessoa comum que tá buscando seus objetivos e falar a verdade e tentar inspirar pessoas também, tentar trazer pessoas para essa mentalidade de vamos crescer, vamos fazer as coisas, vamos desenvolver em todas as áreas da vida, né? Não somente na área financeira, de negócio, mas também em outras partes, né? Que eu tô tentando balancear tudo. Claro que é muito difícil ter equilíbrio, né? A vida, infelizmente, tem que ser equilibrado para um lado para você conquistar uma coisa. Mas a minha ideia justamente é essa, ser autêntico, sou eu mesmo, trazer essas coisas, igual ele fez com os vídeos dele. E ele fala muito de mudar de opinião também, aquela ideia de ser uma voz ambulante, da música do Raul Seixas. Também me identifico muito com isso, porque já fui aquela pessoa de opiniões fortes, igual toda a gente geralmente é, né? Acha que sabe tudo, acha que sabe a verdade da vida, mas com o tempo você vai aprendendo, vai estudando, e cada vez mais você sabe que você não sabe nada, né? Quando eu fiz um curso de filosofia, cara, e passei por vários filósofos, e eu falei, caramba, tem muitas ideias aí, e eu realmente não sei nada, eu tenho que aprofundar muito. Então eu nunca gosto de ter uma opinião formada sobre tudo, né? Eu gosto de entender, ouvir, escutar e vou moldando. Claro que eu tenho as minhas convicções, e gostaria de ter até mais convicções, eu já tenho mais dúvidas do que certezas. Eu acho que faz parte de quem vai estudando, vai aprendendo. Então ele fala muito disso, que ele pode mudar de opinião, ele pode estudar e mudar, e eu também sou dessa ideia. Se você tiver uma convicção muito forte, claro que você tem seus ideais, acreditar neles, mas tem que estar aberto a olhar o mundo, a sair da sua bolha, a sair da sua Matrix. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre Matrix, que às vezes você tá tão preso dentro da realidade, de uma coisa que você não consegue ter uma expansão de consciência, né? Você não consegue ver o que tem em volta. Então eu acho muito interessante isso também, essa conversa. E aqui ele fala de várias coisas ruins que ele passou, inclusive um livro que eu quero trazer conteúdo que eu fiz para um outro canal que eu tava fazendo antes desse, que é o livro Picos e Vales. Vou tentar trazer esse resumo, basicamente fala que sua vida ela vai ter altos e baixos, né? E o dele foi isso. Ele saiu lá do interior do Piauí lá,
foi pra Teresina tentar a vida, passou fome, passou tudo de errado. O canal dele começou a dar certo, ele estourou lá no Nordeste, hackearam o canal dele. Depois deu certo e tudo mais, a vida dele foi andando, caminhando, fazendo show. Depois teve vários outros problemas, ele casou, separou, teve depressão, envolveu com drogas. Depois ele tava com uma menina que ele engravidou ela, ia ter o filho, perdeu o filho. Então assim, a vida dele foi... Eu até tava vendo um vídeo dele hoje, que ele postou um short, que ele vai contando que ele tá entendendo por que ele passou pelo que ele passou, né? Mas a vida é assim, altos e baixos. No próximo vídeo, falando de livros, provavelmente vai ser sobre isso. Que a vida realmente ela tem altos e baixos e não tem muito o que fazer. Eu, antigamente, eu achava que minha vida uma hora ia ficar top, melhorar e ter a paz absoluta, mas não existe isso, né? Sobre sempre vai estar assim, e eu demorei pra aceitar isso, mas realmente faz muito sentido. E aqui ele conta as coisas boas e ruins que foi acontecendo com ele, e infelizmente faz parte. E isso são mistérios da vida, a gente nunca vai entender porque a gente tá passando pelas coisas, né? Mas eu acredito que tudo que a gente passa é pra aprender, né? Ainda mais se você, como o Whindersson, como outras pessoas, tem uma religião. Deus deve estar, tipo, mostrando alguma coisa, então eu também acredito muito nisso. E no livro Picos e Vales eu vou dar uma aprofundada mais sobre esse tema, né? A ideia aqui é ser mais um bate-papo sobre as coisas que eu aprendi nesse livro. Ele falou muito também da ideia de brincar com ele mesmo. Então ele é uma pessoa que, apesar de ter passado por tudo ruim, ele até falou, cara, hoje eu posso brincar com todas as coisas que aconteceram comigo, mas quando eu tava vivendo aquilo, era muito difícil, né? Então realmente não dá pra você brincar na hora que você tá vivendo. Mas você olhar pra trás e tentar rir disso, tentar brincar com você mesmo, não se levar tão a sério. Também é uma coisa que pode acontecer que é muito interessante. Um outro ponto também, ele fala da grandeza de ser autêntico, né? Que a grandeza de cada um é a singularidade de cada um, né? Então você mesmo. E eu acho que tem muito disso. E inclusive eu comecei a ver isso até no YouTube. As pessoas que eu mais gosto não são aquelas pessoas que fazem aquelas melhores edições, que fazem... Tem aquele... Enfim, tenta fazer um produto embalado, né? São as pessoas que fazem igual eu. Liga a câmera e começa a falar assim. São as pessoas que eu mais gosto de ver o vídeo. Porque são pessoas autênticas, que trazem uma mensagem ou trazem algum conteúdo que eu gosto. Então eu falei, cara, é muito isso mesmo, né? E eu tô tentando fazer aqui. Claro que se o dia tiver condição de melhorar o cenário, melhorar, ter uma câmera melhor, um áudio melhor, eu vou fazer. Mas no fim o que importa é a autenticidade, é tentar passar a mensagem. E ele falou muito sobre isso também. E aí, a questão da bagagem, né? Ele falou muito do passado, de ser uma pessoa pesada, de carregar muitos traumas. Eu acho que ele carrega muito isso, das coisas ruins que ele passou. E que ele tá tentando ser mais leve. Eu já vejo ele mais leve. Eu até vi um vídeo que ele tava lá na Irlanda, eu acho. Ele tava na Europa, que eu conseguia perceber que ele tava um pouco mais leve, tava curtindo e tal. E eu imagino que essa questão é uma questão, pelo menos eu resolvi bastante bem, né? Claro que tem coisas do passado que a gente sempre tem que resolver. Mas hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais focada no futuro, sou muito mais ansioso, né? Muito mais preocupado com o que vai vir, nas coisas que eu tenho que fazer, do que no passado. Mas tem muita gente que tem essa bagagem, né? Que não tem essa leveza, que carrega muita coisa do passado. E isso vai dificultando a vida, né? Eu acredito que ter essa leveza é muito importante, foi uma coisa também que ele falou nesse livro. E mais pontos que ele falou que tem bastante coisa interessante. Muita a questão de investimento, que tem muita grana hoje, né? Você pode investir em projetos. E ele fala que ele investe muito em pessoas que ele se vê. Ele vê ele quando era mais novo naquele projeto, é um cara sonhador. E hoje eu tô vendo muito isso, tem muita gente muito mais velha que eu, que já tem negócio às vezes, que conversa comigo e quer fazer alguma coisa comigo e fala que se vê em mim e que... Meu próprio primeiro chefe falou que me se via muito em mim lá começando. Então, tipo assim, eu vejo que um dia eu espero ser essa pessoa, né? Ser essa pessoa que tem a grana, ou que tem tempo, ou que tem conhecimento para ajudar pessoas que estão começando e me ver nelas, né? Ver pessoas sonhadoras que querem conquistar as coisas, que querem fazer acontecer. Eu achei muito interessante também esse ponto do vídeo dele. Ele fala muito de mudar a vida das pessoas também, né? Que ele sempre... Que é uma coisa que mais deixa ele feliz, né? Eu acredito com certeza que você se doar. Inclusive, um outro livro também que eu quero trazer, que eu vou provavelmente trazer, é o livro do Flávio Augusto, quer dizer, que é o Ponto de Flexão, que ele fala que depois... Eu não sei se ele realmente está seguindo isso, né? Eu acredito que sim. Mas ele fala que depois de tudo que ele conquistou das empresas dele, ele quer começar a trabalhar para resolver um grande problema do mundo, que é o final do livro. Eu tô dando a spoiler, né? Mas enfim, eu vou trazer esse livro depois porque eu achei muito interessante. Eu falei, cara, eu queria muito fazer isso. Ou seja, resolver meus problemas, né? Ter meu negócio, ter minha vida, conseguir as coisas que eu quero, conseguir ter minha família. E um dia ter tanto dinheiro, ou tempo, ou conhecimento, não precisa ser necessariamente um desses, mas poder ajudar a resolver um grande problema do mundo, ou causar impacto positivo na sociedade, na vida das pessoas, né? Eu acredito muito que o Whindersson faz isso, né? Ele, inclusive, na época da pandemia, ele levou oxigênio lá pra Amazônia, que faltou. Eu tenho certeza que o Whindersson não desfez mais que a maior parte dos políticos do país, então eu queria muito ser essa pessoa, uma pessoa que através do meu conhecimento, ou da minha grana, ou do meu tempo, vou conseguir fazer um impacto positivo. E ele fala muito sobre isso nesse livro também. Eu acredito que, pra fechar, algumas coisas também que ele falou muito, que eu achei que, caramba, isso é muito interessante. Ele tem muito orgulho de ser do Piauí, e que eu acho isso muito legal, porque, como eu vejo o Brasil hoje? A gente tem uma crise de identidade, acho que as pessoas não se veem como... não tem orgulho de ser brasileiro, até porque o país talvez é muito grande, né? Tem várias regiões, cada pessoa de um jeito, tem muitos tipos de pessoas diferentes. Foi uma mistura de tudo, né? Mas eu gostaria muito que o nosso país tivesse mais orgulho. Eu tô estudando e vendo coisas que eu poderia fazer sobre isso futuramente, né? Mas uma coisa que eu queria fazer muito é sobre a minha região, né? Ele tem muito orgulho de ser do Piauí, eu tenho muito orgulho de ser de Minas Gerais. A gente é muito bem visto por outros brasileiros, somos pessoas acolhedoras, tem várias partes positivas de ser mineiro. Eu gostaria primeiro de aprender mais sobre a nossa história, né? Tem muito pouca coisa que eu sei, por exemplo, o Tiradentes, que é uma puta figura de Minas Gerais, que eu já sei o básico da história dele, mas eu queria aprofundar mais,
aprofundar mais na história de Minas Gerais, entender mais como surgiu Minas Gerais, por que a gente tem saído pro mar, por exemplo, é um estado super grande, a gente tem saído do mar, tem essa história também, então assim, eu tô pesquisando no meu tempo livre, claro, é muita coisa que eu tô fazendo, tentando entender mais um pouco de Minas Gerais, um pouco da nossa história, de onde que a gente surgiu, e tentar mostrar que a gente tem que ter orgulho de ser mineiro também tem que ter orgulho de ser brasileiro, mas pra isso a gente tem que conhecer nossa cultura, conhecer nossa história, e quanto mais a gente conhece nossa cultura, conhece nossa história, mais a gente tem orgulho dela, e mais a gente vai ser um povo que tem uma identidade, né? E eu acredito que parte do problema do Brasil é essa crise de identidade, que a gente não sabe de onde a gente vem, pra onde a gente vai, o que a gente tá fazendo, então eu achei isso muito interessante também que ele fala nesse livro. E no fim ele fala, acho que a mensagem que ele quis passar, né, ele até falou que ele não concluiu nada na vida dele ainda, é só uma conversa, né, não é uma biografia. Tem parte da história dele, mas a história dele é muito foda. Foi um cara que veio do interior do Piauí, como eu falei, conquistou várias coisas. Então eu gosto muito dele, eu admiro muito ele. E eu acredito que futuramente ele lançar da biografia dele, com certeza vou ler. E no fim ele fala, ser autêntico, vida real, ele nunca escondeu os erros dele, nunca escondeu que ele tem problema com drogas, que ele tem problema de depressão. Ele nunca quis ser aquela pessoa perfeita, igual tem várias pessoas aí famosas que tentam mostrar uma vida perfeita, que a gente sabe que não é, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma história triste, né? Acho que até ele fala nesse livro aqui, que todo mundo no fim vai ter uma história triste pra contar. Então é ser real, e acho que foi isso que fez ele conectar com as pessoas, ser autêntico, e é um pouco do que eu quero pra cá. Eu acho que eu não esqueci de nada, que eu pus várias coisas anotadas aqui que eu queria trazer. Então foi um resumo desse livrinho, achei muito interessante. Falei um pouco rápido talvez, né? Devo ter dado uma emocionada aqui, mas esses pontos, essas coisas são muito interessantes. Às vezes tem um livro, esse livro eu li em 3 dias, tem livros que você lê em 3 dias e te dá reflexões, que é muito interessante. Às vezes não é um livro denso de conhecimento, mas é um livro só sobre uma pessoa, que faz a gente pensar, né? Então fica aí a indicação de livro, né? Falei basicamente dos pontos que eu mais gostei, mas aqui tem muita história, tem muita emoção dele, muita coisa interessante. E no fim fica essa conclusão, né? Tipo assim, ser você mesmo, ser autêntico, vida real, que é o que eu quero trazer aqui nesse canal. É isso, pessoal. Quem estiver chegando nesse vídeo do YouTube, né, por indicação do YouTube, se inscreve no canal aí, tem muita coisa legal que eu quero trazer. Como eu falei, esse canal que o foco é negócio, desenvolvimento pessoal, filosofia, tudo que eu puder trazer aqui para engrandecer a vida das pessoas e claro, outras coisas também leves, né, igual eu tô fazendo alguns vídeos sobre comida dos lugares, dos países que eu visito, né, trazendo um pouco de cultura, um pouco de coisa diferente também. Então tudo que eu puder trazer que eu acho que vai ser engrandecedor, seja uma coisa mais leve como uma comida, seja uma coisa mais pesada como uma filosofia, um livro, eu vou trazer e é isso, pessoal. Obrigado quem ficou até o final aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.